Diz assim: a lei e aos ensinamentos, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando fixamente para os céus. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Segunda-feira, 19 de dezembro, perto das 20 horas. Um caminhão invade um mercado natalino. Deixa 12 mortos na cidade de Berlim, na Praça Breitscheidplatz, bem ao lado, bem em frente a uma igreja, ou as ruínas de uma igreja que foram mantidas ali, conhecida ou chamada Gedächtniskirche, que é a Igreja da Memória, seria a tradução deste nome dado àquela igreja. Ela tem outro nome oficial, mas este é o nome porque relembra a guerra, a Segunda Guerra Mundial, quando aquela igreja foi parcialmente destruída com as bombas, e ela então foi lembrada. Então, esse incidente, ou esse atentado naquela praça, ao lado daquela igreja, tem um significado enorme no que diz respeito, inclusive, à época quando se fala tanto em paz, quando se fala tanto em união dos povos. Infelizmente, a paz sofreu ali uma grande perda. Ora, a nossa alma anseia por paz, porque vivemos tempos de enormes conflitos, não apenas o ISIS, esse Estado Islâmico que promete ações terroristas a cada dia, aterrorizando o mundo, tirando a paz do mundo, mas também vivemos conflitos, no contexto do nosso país, por exemplo, diversos conflitos na política. Não sabemos o que 2017 aguarda para nós, ou guarda para nós. É um tempo difícil. Eu diria que até mesmo
a igreja do Senhor tem vivido momentos de ausência de paz. A situação, meus amados irmãos, do 8º século antes de Cristo era muito parecida com essa situação que vivemos, talvez até um pouco pior. Em 722, um império novo invadiu, tomou conta do reino do norte, do reino de Israel, destruiu a sua capital, Samaria. Era o Império Assírio. O Império Assírio então dominou o reino do norte, o reino de Israel e o reino de Judá, o reino do sul. O povo de Deus estava dividido em 2 reinos, como sempre gostamos de lembrar. Esse momento era um momento de divisão do povo de Deus, portanto de ausência de paz e de unidade dentro do próprio povo de Deus. E Judá, com o seu rei Acaz, não resolveu se unir à coligação que lutava contra a Síria. Por isso eles foram poupados. E alguém perguntaria, então o reino do sul, o reino de Judá, Acaz, viveu a paz? Não, pelo contrário. Porque agora a Síria então dominou também Judá, mas não a destruiu. Mas Judá perdeu toda a sua independência. Era aquilo que chamamos de um vassalo da Síria. Ou seja, devia obediência, tributos à Síria. Isto então, meus amados irmãos, se tornou um momento também de ausência de paz, mesmo para o rei de Judá, que não sofrera, digamos, a catástrofe experimentada pelo reino do norte. Bom, o problema maior é que os profetas explicavam aquilo que acontecera com o reino do norte como sendo um julgamento divino, devido ao pecado, a quebra da aliança do povo de Deus com Israel. E agora, eles avisavam que os mesmos pecados que levaram à destruição do reino do norte estavam presentes no reino de Judá, agora sob a liderança do rei Ezequias. Ora, isto então avisava que a ira divina estava próxima. O rei Ezequias tentou até empreender reformas, buscando exatamente reparar o estado da nação. Mas, meus amados irmãos, a situação era tão grave, do ponto de vista da aliança de Deus com o seu povo, que o profeta Isaías, neste momento, proclama a chegada, a vinda de um rei ideal. Este rei ideal era o Messias, anunciado no capítulo 9. Então a profecia de Isaías falava desta vinda de um rei melhor, de um filho ideal de Davi que estabeleceria sobretudo um reino de justiça, mas também, acima de tudo, um reino de paz. A profecia de Isaías era, como podíamos dizer, um sonho de paz, um sonho messiânico de paz, já que viria exatamente com a chegada, com a vinda do Messias. Essa profecia não se realizou naqueles tempos. Ela era uma profecia que viria a ser realizada muitos séculos depois. 7 séculos depois, viria com o nascimento de Jesus. Mas o que podemos aprender sobre com esta profecia, deste sonho de paz de que falou Isaías? Aprendemos algumas lições que quero trazer para os irmãos nesta manhã. Em primeiro lugar é que o sonho messiânico da paz em tempos de guerra, e esta era a situação quando essa profecia foi proclamada, e não era diferente quando Jesus nasceu, já que aí então o povo de Deus era dominado agora por outro império, o Império Romano.
Então o sonho messiânico da paz em tempos de guerra é um milagre. É um milagre. Este sonho, ou a realização dele, é um milagre que vem, sobretudo, como seguimento do divino conselho. Notem o que diz o texto no verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Importante entendermos o que essas duas palavras significam. A primeira delas, maravilhoso. A tradução é de uma palavra hebraica, pelé, que significa coisa extraordinária, coisa espantosa, coisa surpreendente, uma maravilha, algo não esperado, algo não imaginado. Por exemplo, quando Moisés e o povo de Deus experimentou aquela abertura do Mar Vermelho, diz a Bíblia que Moisés cantou um cântico de vitória. E este cântico está no capítulo 15 do livro de Êxodo. Notem como ele se refere a este evento da abertura do Mar Vermelho. Diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. As maravilhas, portanto, são milagres, coisas surpreendentes. Meus amados, o que nós percebemos por esta expressão maravilhoso conselheiro é que se fala deste conselheiro que traria milagres extraordinários, ações extraordinárias. Experimentar a paz em tempos de guerra é algo milagroso, extraordinário, é algo que não esperamos. O que normalmente entendemos como normal é que em tempos de guerra o nosso coração fica frio. Em tempos de guerra perdemos o sono. Em tempos de guerra sofremos diversas reações no nosso corpo. Em tempos de guerra não conseguimos experimentar a paz. Pois bem, é por isso que o texto fala deste sonho messiânico da paz como algo extraordinário, como um milagre. Mas esse milagre viria pelo conselheiro. Esta palavra traduz uma outra palavra hebraica, yatz, que significa dar conselhos, aconselhar. Um conselho é aqui não apenas uma opinião. Conselho normalmente nós encaramos como uma mera opinião que alguém nos dá, não é? E até existem diversas expressões sobre conselho. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Essas ideias que a nossa cultura popular dá. Aqui não, aqui conselho é ensino, uma direção apontada. Notem que então a paz em tempos de guerra, ela é aprendida pelos conselhos do Messias, conselhos de paz. É aquilo que é prometido pelo profeta Isaías. Notem o que diz o mesmo profeta nos versos anteriores ao capítulo 9, 1 a 7. Capítulo 8, a partir do verso 19. Notem e observem a mensagem profética aqui. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chureiam e murmuram, respondei: acaso a favor dos vivos consultar-se-ão os mortos? Acaso não consultará um povo ao seu Deus? À lei e ao testemunho, ou em outra tradução, aos ensinamentos. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Observe então
é que naquele contexto, como no contexto brasileiro, final de ano, sempre surgem aqueles que vão adivinhar o que vai acontecer no ano seguinte. Final de ano sempre existe aquelas mantras, vamos chamar assim, né? Que a pessoa deve vestir roupa branca para ter paz, que a pessoa deve vestir amarelo para ganhar dinheiro no ano seguinte, que deve vestir vermelho, né? E até uma historinha recentemente que eu achei muito curiosa, né? Dizendo se vestir branco realmente trouxesse paz, não existiriam médicos com problemas, né, psicológicos, né? Que usam o tempo todo branco, não é? E assim por diante. Então, como neste tempo é comum acontecer essas coisas, naquele contexto também, consultai os feiticeiros, os que têm espíritos familiares. E a resposta que o profeta dá a estas pessoas é: acaso não consultará um povo ao seu Deus? À lei e ao testemunho, ao conselho que temos na palavra. E olha a expressão que ele diz: se eles não falarem segundo esta palavra, não lhes raiará a alva. A paz prometida aqui, paz messiânica, que viria com o Messias, ela nos vem através do seguimento do divino conselho, ou dos conselhos do divino conselheiro maravilhoso que é Jesus Cristo. O sonho messiânico de paz em tempos de guerra é isto: é um milagre que vem do seguimento de Jesus Cristo como Messias, como nosso conselheiro, daquele que sabe qual é o melhor caminho para obtermos paz. Paz com Deus, paz conosco mesmos, paz com os outros que nos cercam, até onde é possível. Vem dos conselhos de Jesus. Quem de fato segue Jesus e não apenas admira Jesus, ouve os seus conselhos, que podem operar milagres de paz em tempos de guerra. Segunda verdade que aprendemos nesse texto é que o sonho messiânico da paz em tempos de guerra vem pela força divina. O texto diz: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Deus Forte. Deus Forte. É uma força que é incomparável com a força humana, que na verdade não é força. Sun Tzu escreveu acerca da guerra. Ele diz: o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Sun Tzu naturalmente está pensando aqui na paz conquistada pela força humana. Alguém já disse que a paz é uma flor que está plantada na ponta de uma espingarda, de uma arma. Como se a arma pudesse conquistar a paz. Nós muitas vezes imaginamos que nós somos capazes de produzir paz, mesmo em tempos de guerra, através da nossa força. Mas há um provérbio português muito interessante que diz: tudo é força, mas só Deus é poder. Tudo é força, só Deus é poder. Meus amados irmãos, para experimentar paz em tempos de guerra, para recebermos esta paz messiânica prometida por Jesus, só dependendo da força que vem do alto, da força do Senhor. Paz em tempos de guerra é uma dádiva messiânica, não é uma conquista humana. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, diz o verso 7 na parte B.
E nós nos lembramos aqui da expressão bíblica em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, quando se fala sobre uma guerra, e é uma guerra espiritual que vivemos, e como enfrentar uma guerra espiritual que muitas vezes não temos condições sequer de perceber e de ver o inimigo. Então o texto diz assim, começa no verso 10: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, tomai toda a armadura de Deus. E um dos pontos dessa armadura é calçados os pés no Evangelho da paz. Só através da força divina, da força de Deus, do poder de Deus, é que nós poderemos experimentar paz, mesmo em tempos de guerra. Terceira verdade que aprendemos com esse texto é que o sonho messiânico da paz em tempos de guerra é uma realidade permanente, que perdura. Não é uma paz limitada ao humor humano, é paz permanente. O texto diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Pai da Eternidade, ou em outra tradução, Pai Eterno. E talvez muitos de nós imaginemos que o que o profeta está dizendo é que esta paz só poderia ser experimentada na eternidade. Não. O que ele está nos dizendo é que esse menino que nasceria, o Messias, o prometido, Jesus Cristo, traz para nós uma paz e coloca em nossos corações uma paz, mesmo em tempo de guerra, permanente, porque Ele é Deus eterno. Deus eterno. João 16, 22, Jesus diz assim: assim também vós agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Amém? Ninguém pode tirar. Esta alegria é o sinal externo da paz interior dada por Jesus. Paz mesmo em tempos de guerra. Ninguém vai poder tirar esta paz. Nós conhecemos um cântico que fala sobre isso, que diz assim: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. E aí diz assim no estribilho: não olho circunstâncias, não, olho o seu amor, o seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Uma outra tradução que diz alegre vou. É um hino que canta esta verdade. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, 29, ele diz: porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Deus não coloca paz para depois tirar. Quando Ele coloca paz, é paz permanente, porque Ele é Deus da eternidade, Ele é Deus eterno. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma paz diferente, é uma alegria diferente, porque Ele é Deus eterno. Em último lugar, nós aprendemos com esse texto precioso que o sonho messiânico da paz em tempos de guerra, ele é crescente. Este sonho, a realização deste sonho é crescente.
sob o governo de Jesus Cristo. Irmãos, esta expressão aqui do profeta é uma expressão que sempre ficou no meu coração. Primeiro verso 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será Príncipe da Paz. Ele é aquele que tem o domínio e a soberania sobre a paz. Dele vem a nossa paz. Mas o verso 7 diz: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Notem a expressão: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sabe o que eu entendo com isso? É que na medida que o governo de Jesus aumentar, crescer na minha vida, na sua vida, a paz também aumentará. Quanto mais ele domina a minha vida, mais eu vou poder experimentar esta paz, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos difíceis. É um sonho messiânico que é crescente. Ele está sempre crescendo, na medida em que o domínio de Cristo, em que a soberania de Cristo se estabelece na minha vida e na sua vida mais e mais. Parece impossível viver um sonho de paz em tempos de guerra? Parece, mas é possível. O sonho de paz em tempos de guerra não é impossível. É possível, com Jesus Cristo como nosso Senhor. Este sonho em tempos de guerra, de paz em tempos de guerra, é um milagre que vem do seguimento de Jesus Cristo. Vem pela força divina. É uma realidade permanente e é crescente, sempre crescente, debaixo do governo de Jesus Cristo. Ele, portanto, meus amados irmãos, nos dê esta paz. E neste tempo de Natal, de celebração, nós sempre nos lembremos que a verdadeira paz, paz permanente, irá ao nosso coração mais e mais, à medida em que mais e mais Jesus for o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe.